Continuando aqui o capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo agora volta a falar sobre a situação dos gentios, o que nos inclui, né? O Paulo está dizendo aqui, olha, irmãos da igreja de Éfeso, vocês eram gentios por nascimento. Vocês eram, vocês sofriam preconceito dos judeus, porque eles se chamavam circuncisão e vocês eram da incircuncisão. Vocês estavam sem Deus, estavam separados, era como se vocês fossem errantes mesmo no mundo, forasteiros no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vê que coisa linda. Vocês que antes estavam longe, errantes no mundo, sem esperança, sem Deus, vocês foram aproximados. Por quê? Pelas boas obras? Não. Pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Cristo não veio só nos trazer a paz, porque Ele é a paz. Tudo que Cristo nos dá é o que Ele é o que Ele já é. E Ele é a nossa paz. O qual de ambos quem? Os povos, né? Judeus e gentios. De ambos fez um. E destruiu a barreira, o muro de inimizade. Na época do templo de Herodes, havia um muro mesmo, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas chamava-se Soreg. E esse muro, ele separava o templo dos gentios e o templo dos judeus, porque os judeus não podiam se misturar com os gentios. Então havia essa separação. Então aqui nós vemos que Deus, em Cristo Jesus, quebrou esse muro, que na época havia um muro físico, né? As pessoas iam lembrar, quando Paulo falou isso, olha, Jesus quebrou o muro da inimizade, as pessoas automaticamente iam lembrar do que elas ouviram falar, ou do que até mesmo se algumas delas tiveram a oportunidade de conhecer, do que elas viram lá no templo, desse muro físico que realmente dividia judeus e gentios. Mas, se nós formos pensar na obra de Cristo, quando Cristo morreu, ele abriu o caminho do homem a Deus, rasgando o véu. Lembra que os evangelhos falam que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. E o que é que isso significa? Havia um véu separando o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde estava a Arca da Aliança e representava o lugar da presença mesmo de Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar lá, só uma vez no ano, e havia toda uma preparação para isso. E quando Cristo morreu, esse véu foi rasgado, significando que nós agora temos acesso à presença do Senhor. Nós temos acesso. Então, Cristo foi o caminho entre o homem e Deus. Mas não só isso, Cristo também foi o caminho entre a comunidade que ele está criando, que ele estava iniciando, essa comunidade de crentes em Cristo. Por quê? Porque lá quando a gente pensa aqui nessa ideia do templo, havia essa segregação entre judeus e gentios. Mas se a gente for pensar, além de abrir esse caminho entre Deus e o homem, que era pecador e que não podia chegar à presença de Deus diretamente, Jesus também abriu o caminho para a comunhão entre aqueles que são salvos. Esse muro de separação que separava judeus e gentios foi extirpado. Isso nos inclui, porque agora não somente os judeus, né, que foram o povo escolhido por Deus para revelar todas essas verdades que nós vemos tanto na antiga quanto na nova aliança, mas nós gentios, nós brasileiros, nós agora somos parte desse povo por meio do sangue de Cristo. O objetivo dele era criar de si mesmo, dos dois, ou seja, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. Essa palavra aqui de novo homem é uma palavra que não é sobre refazer alguma coisa ou renovar alguma coisa, é fazer mesmo, de novo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, Jesus está fazendo uma coisa nova. Jesus não só juntou vocês dois, ele juntou judeus e gentios e fez uma coisa nova, realmente um homem novo. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. A cruz foi esse objeto, né? Foi o lugar em que essa inimizade entre judeus e gentios, essa divisão,
essa divisão foi quebrado. A gente vai ver um pouco mais lá na frente sobre como Paulo vai instruir os cristãos sobre como agir dentro da igreja. Só que Paulo está aqui lembrando para os gentios, né, para os efésios, olha, vocês já vieram de um processo de união. Lembrem-se disso. Se há algo no meio de vocês que busca segregar, que busca tirar essa comunhão, essa unidade, lembrem-se que vocês eram estrangeiros, vocês eram segregados. E o Senhor uniu todos esses povos. Uniu, né, judeus e gentios, que inclui pessoas de todas as raças e tribos e línguas, adorando uma só pessoa, que é Cristo. Lembrem-se que desde o início a unidade faz parte do plano de Deus para a igreja.